Muito bem, e hoje mais uma vez estamos recebendo aqui o nosso irmão, que vem lá da cidade de Bauru, Edgar Miguel. E o tema da palestra é uma pergunta, né? Posso ir embora, Edgar? Eu estou indo, mas você está chegando, né? Boa noite. Obrigado. Boa noite, gente. Todos estão bem? Espero que sim. E espero que a gente fique melhor ainda depois da palestra. Bem, não sei se vocês sabem, mas eu não gosto muito de fazer palestra. Eu gosto de conversar. E eu acho que todos nós gostamos de conversar, né? O nosso povo é conversador. E eu gostaria que a gente conversasse hoje também. Então, eu peço que vocês se sintam muito à vontade para me interromperem, para colocarem o que vocês pensam, porque eu acho que vai ficar muito mais interessante para que a gente converse e principalmente para que a gente possa falar o que é de interesse de vocês. Apesar de haver um tema, esse tema é amplo, né? Não é, se vocês perceberem, é um tema talvez curioso, apesar que eu acho que a maioria de vocês já sabem do que eu vou falar, certo? Então, mas sobre esse tema, tenho certeza que existem alguns aspectos que dizem respeito particularmente a vocês. Então a gente poderia falar sobre eles se vocês me contarem que aspecto é esse. Combinado? Então eu vou esperar que vocês falem comigo também. Sintam-se à vontade. Não fiquem tímidos, tá bom? Muito bem. Queria agradecer o convite da casa. É sempre muito bom vir aqui. Sabe, eu me espanto com as palestras daqui. Não sei por quê. É porque, bem, sei por quê. As palestras, elas são diferentes conforme o público, conforme o ambiente da casa. E o ambiente daqui é muito agradável, e isso é mérito de vocês, porque é vocês que formam esse ambiente, vindo aqui toda semana. Então, é muito bom vir aqui, sair mais leve, sair mais fortalecido, e eu agradeço a vocês essa oportunidade. Muito bem. Uma das grandes bênçãos que a doutrina nos traz é porque ela nos coloca com muita clareza quem somos e o que estamos fazendo aqui. Isso nos dá um norte, isso nos dá uma direção, isso nos dá um sentido à vida que tem a possibilidade, tem o poder de nos acalmar. Uma das grandes dúvidas que todo mundo tem é exatamente o que eu estou fazendo aqui, ou o que eu devo fazer na vida. O que a vida espera de mim, muitas vezes nos perguntamos. Como é que eu vou viver bem? O que é viver bem? Então, essas questões estão respondidas pela doutrina. Pelo Cristo, ele já respondeu, mas a doutrina veio, muitas vezes, para muitas coisas do Cristo, trocar em miúdos. Veio ampliar, esclarecer o que ele nos disse, facilitando o nosso entendimento. Mas eu sei que, quando a gente estuda e lê a doutrina, os livros espíritas, a gente muitas vezes entende o conceito, entende as ideias, mas tem dificuldade, isso vale para quase todos nós, de transplantar esse conceito para as nossas questões diárias. Para o que está acontecendo comigo agora, para o que vai acontecer amanhã, para o que aconteceu ontem. E aí eu fico em dúvida, o que eu devo fazer? Por que está acontecendo isso que está acontecendo? E a gente percebo em mim também, uma dificuldade de verificar como eu devo viver o que eu estou vivendo agora, o que está acontecendo agora, segundo as ideias e os conceitos que eu acredito serem verdadeiros, orientativos e que podem me direcionar para uma vida melhor. Isso acontece com vocês também, essas dúvidas? Como eu vivo o que eu estou vivendo? Muito bem. Eu acho que a gente poderia conversar um pouco sobre isso. Mas eu gostaria de dar um tom sobre o ponto que é o tema de hoje. Nós podemos ir embora?
da vida encarnada? Estamos prontos para ir embora? Porque o trem, ou o ônibus, ou o avião pode chegar a qualquer instante. Essa questão já foi discutida, milhões de vezes, por milhões de pessoas, por milhões de filósofos. E todos eles praticamente são unânimes em nos dizer, filósofos não espíritas, inclusive, a maioria, de que a morte tem o poder de mudar a vida. Que o fato de que nós vamos sair daqui, eu prefiro colocar dessa forma, porque a palavra morte tem uma conotação um pouco tensa, por conta da nossa história toda, né, da humanidade, que o fato de nós irmos embora tem a força de mudar como a gente vive. Sabermos que nós temos um tempo determinado, mas não sabemos qual é esse tempo, teria o poder de fazer com que a gente preste muita atenção a cada dia da vida. Para que a gente, vivendo de outra forma, consiga ir embora com tranquilidade. Só que o que a gente vê é que normalmente a maioria de nós não vai embora com tranquilidade. Ou nem pensa no assunto com tranquilidade. Por que será? Quais são os nossos medos sobre isso? Quais são as nossas dúvidas sobre isso? Porque nós, na Casa Espírita, conversamos com os espíritos semanalmente, muitas vezes, quem participa de reunião mediúnica. Poucos de nós não viveram alguma experiência espiritual. Não receberam uma mensagem, uma intuição, não tiveram uma pequena visão, etc. Poucos de nós. E isso nos cerca, e nem precisa ser espírita para isso. Nos dizendo, com alguma clareza e com alguma força, de que, de fato, essa vida aqui não é a vida verdadeira. E que ela é passageira. Tudo aqui vai terminar. Todas as relações que a gente tem, pelo menos da forma como elas estão estruturadas, elas vão se encerrar. O que isso pode significar para a gente? Porque já que essa é uma questão que não é possível mudar, não seria interessante a gente pensar nela? O que vocês acham dessa ideia? É um tema difícil, gente? Estou vendo alguns rostos que dizem que sim. É um tema difícil? Eu acho que é difícil exatamente porque a gente pensa pouco. Vou dar um exemplo, como a preparação é importante. Eu não sei se vocês algum dia já chegaram perto de um matadouro. É difícil, por causa do cheiro, né? É um cheiro desagradável, né? Assim, se você não está acostumado. Como que você faz? Imagina que você arruma um emprego lá e tem que ir lá todos os dias. O que é o melhor a fazer para que você não tenha, inclusive, ânsias, etc.? O melhor é que você se aproxime aos poucos. Que você chegue, a hora que começar a ficar um cheiro muito forte para você, você pare e fique ali 1 hora, 15 minutos. Aí você se aproxima mais um pouco, o cheiro vai aumentar e você fica mais um tempo. E conforme você se dá esse tempo, você está se acostumando a algo que, se você fosse de repente, seria talvez insuportável. Mas que você, chegando aos poucos, com o tempo, você nem percebe mais o cheiro. Isso significa que nós podemos e nós temos a capacidade de uma coisa muito difícil, torná-la natural. E é por isso que eu defendo muito que a gente precisa falar sobre o ir embora.
que a gente deveria, no processo de educar nossas crianças, levá-las aos velórios, falarmos o que aconteceu, explicar, porque nós temos explicações extremamente sensatas e lógicas. E essa explicação, eu tenho certeza, vai acalmá-las, porque elas vão entender, vão achar coerente e vão ficar serenas. Por quê? Porque no ir embora, existem elementos que nos trazem segurança. Por exemplo, a ideia de que ninguém desaparece, que de fato ninguém morre, que não existe a morte no sentido de desaparecermos e a pessoa deixar de existir. No fundo, a morte é ir até ali e nada mais. Qual a diferença da morte, como a gente percebe, e de alguém ir morar na China? Qual a diferença? Imagina que na China não tem internet, nem telefone. Alguns lugares de lá talvez não tenha. Qual a diferença? Qual a diferença dos nossos antepassados que saíram da Europa, da Itália, por exemplo, ou logo depois da Segunda Guerra, ou antes da Segunda Guerra, e migraram para o Brasil? O adeus lá no porto, nos navios, era para sempre. Porque eles não iam voltar. Não haveria possibilidade. É quase uma morte. Qual a diferença? Nunca mais, entre aspas, encarnados, eles veriam aqueles parentes, aqueles entes queridos. Era uma despedida, aspas, para sempre. Mas eles sabiam que eles estavam vivos no Brasil. Qual a diferença da gente desencarnar? Alguém consegue me dizer? Oi? A diferença é só o plano. É como se eles tivessem ido para o Brasil e não houvesse meios de comunicação. Mas eles estão lá. Você percebe que se a gente começar a pensar dessa forma, a gente desmistifica uma coisa que parece terrível. Mas se a gente não pensar, ela continua terrível. É igualzinho eu me aproximar do matadouro. Se eu não for lá, o cheiro continuará insuportável. E se eu tiver que ir de repente, eu vou sofrer muito. Porque eu vou vomitar, eu vou ter ânsias. Eu não vou suportar bem. Mas se eu for me acostumando, se eu tratar da questão, eu não vou sofrer. Eu conheço uma pessoa que no dia do aniversário de 60 anos entrou em depressão. Sabe por quê? Porque ela fez 60 anos. Gente, quanto tempo demora para fazer 60 anos? Não dá para fazer 60 anos de repente, né? Mas ela fez, de repente. E porque fez 60 anos, entrou em depressão. O que aconteceu, na verdade? Ela não pensou no assunto. Ela não se preparou para fazer 60 anos. Talvez na cabeça dela ela tinha 30 ou 25, piscou, a hora que abriu o olho, tinha 60. Só que ela viveu acordada cada dia. Possivelmente foi isso que aconteceu. Porque ela fala que ela não se deu conta de que estava próximo de fazer 60 anos. Veja, ela estava ótima, ela não tinha problema físico nenhum. Mas ela entrou em depressão. Por quê? Porque não se preparou. Existe uma médica que gosto muito, ela tem vários vídeos no YouTube, alguns livros, que é a Ana Cláudia Quintana, e ela conta uma história que tem tudo a ver com isso. Ela fala que, você que tem 20 anos, eu vou te contar que você vai para o deserto. Daqui a uns 40 anos, você vai para o deserto. Se prepara. Tudo bem? Tudo bem. Vou me preparar. Aí, quando a pessoa vai para o deserto, ela fala assim, nossa, tem que trazer água?
Aí ela fala, tem. Tem que trazer protetor solar? Tem. Você não trouxe? Não. Não se preparou. Será que não é isso que a gente está fazendo às vezes na nossa vida? Porque nós vamos para o deserto. Ou melhor, nós vamos embora. E ir embora é ir até a China. É fazer como os nossos antepassados, avós, que entraram no navio e sem nenhuma possibilidade de comunicação, que não é o nosso caso, porque a gente pode se comunicar, né? Vão morar em outro país. E olha, o plano espiritual está ao alcance da mão. É bem mais perto que a China. Por que que isto é um problema para nós? Por quê? Eu já respondo. Porque a gente carrega algumas crenças na nossa cabeça, criadas ao longo do tempo e alimentadas pela nossa sociedade, pela nossa cultura, que faz com que esse momento, o ir embora, seja sempre terrível, mesmo que ele não seja terrível. Nós sabemos que a espiritualidade nos diz que desencarnar é voltar para casa. Que desencarnar é se libertar de uma prisão. Como que a gente pode ter medo da libertação? Como que a gente pode ter medo de voltar para casa? Será que não tem alguma coisa estranha nas crenças sobre o assunto que a gente ainda carrega, apesar de sermos espíritas? Eu não estou dizendo, e eu não estou dizendo mesmo, que nós espíritas não devamos chorar na hora do desencarne de alguém querido. Porque quando a gente vai no aeroporto ou na rodoviária, a gente chora. Porque alguém vai ficar alguns meses fora. Já antecipando a saudade, já sentindo falta. E isso, gente, eu considero plenamente legítimo. Mas o que talvez, certamente a gente pode evitar é a dor decorrente. Porque saudade não é dor. Saudade não é dor. Saudade é um sinal de que aquela pessoa é importante. Mas, se eu começo por conta desta partida, mesmo que seja para ir ali, para Manaus, eu começar a me prejudicar, a adoecer mental e fisicamente, a ficar deprimido, a não conseguir viver bem, nós temos um problema. Significa que talvez a gente tenha alimentado essas crenças antigas, vamos falar assim, e não tenha se preparado para as despedidas. O que vocês acham disso? Alguém vai falar comigo agora? A nossa amiga disse que ela acha que o nosso problema é que nós somos muito apegados às coisas materiais e também às pessoas. Porque a morte, a senhora disse, ela é apenas a vida do outro lado da vida, como se fosse uma moeda. E que a morte, como desaparecimento total para sempre, não existe. Certo? É isso que a senhora disse? Então, a senhora está nos contando que talvez a gente deva pensar nessa questão do apego, né? Se eu puder traduzir essa questão do apego, talvez a senhora esteja se referindo à nossa dependência em relação a algumas coisas, não é?
A dependência que a gente tem em relação a algumas pessoas. Nós somos felizes por causa de algumas pessoas, gente? Ou nós somos felizes pelo que a gente é ou faz? Essa é uma decisão que a gente pode tomar. Porque se eu descobrir, numa reflexão como essa, que é a preparação, aliás, uma das melhores preparações, se eu descobrir que eu dependo de alguém para ser feliz ou para estar bem, eu preciso concluir que eu tenho um problema. Por quê? Porque eu tenho certeza que vai acontecer uma das duas coisas. Ou essa pessoa vai embora, ou eu. Isso vai acontecer. E se eu descobrir que eu vou sofrer muito, que eu não vou ficar bem nunca nessa situação, que vai acontecer, eu preciso resolver isso com urgência. Com muita urgência. Porque eu não sei que hora que vai ser. E pode ser amanhã cedo. E eu vou torcer para que demore mais um pouco para que eu me prepare. E Jesus, que evidentemente não dá ponto sem nó, porque ele não dá ponto sem nó. Não tenham dúvida, gente, que todas as nossas perguntas estão respondidas no Evangelho. Todas. Todas. Precisamos procurar. E eu vou trazer uma delas, uma das colocações do mestre, que nós podemos ampliar o entendimento dela. E essa ampliação pode nos ajudar bastante nessa preparação. Diz o mestre que é preciso se reconciliar depressa com o seu inimigo. Aí vocês podem se perguntar, mas o que os meus inimigos têm a ver com as pessoas que eu amo e sou dependente? Tudo. Tudo a ver. E aí que eu vou ampliar a questão. Quem são os meus inimigos? Aqui a gente já comete normalmente um grande engano. Nós pensamos que os nossos inimigos são as doenças e as pessoas que nos ferem. Tá certo isso? As pessoas que não nos apoiam, as pessoas que nos criticam, as pessoas que nos ofendem, que falam pelas costas mal de nós, as pessoas que nos traem, as pessoas que puxam o nosso tapete. É isso que são os nossos inimigos, certo? Porque normalmente ninguém tem inimigo que quer matar a gente. Normalmente. Né? Essa fase já passou, graças a Deus. Na maioria de nós, ninguém quer nos matar. Né? Então fica mais fácil. Tudo bem os inimigos? Então, mas existe um inimigo muito pior. E eu acho que são os inimigos verdadeiros. E eu vou chamar esses inimigos de os meus sentimentos. Os meus sentimentos me fazem sofrer. Porque quando alguém me critica, quem me faz sofrer é o meu sentimento sobre o assunto. Não é quem falou mal de mim. Até porque talvez ele esteja certo. Talvez eu tenha errado. Por quê? Porque erramos. Quase que toda hora. Então, quando alguém fala uma verdade que eu errei, e eu me sinto mal, e eu sofro, e eu cometo o pensamento de que ele é o meu inimigo, eu preciso concluir que o meu inimigo verdadeiro é o meu sentimento. Então, voltando à questão do ir embora, se eu tenho um apego, esse apego é emocional. Então, o meu sentimento de apego é o meu inimigo sobre a questão de ir embora. Não há inimigos externos, gente. Ninguém é capaz de nos causar os sentimentos que a gente tem. Só eu mesmo.
E se eu tenho medo do que eu vou sentir na hora da partida minha ou do outro, este é o meu inimigo. Ou seja, é aqui que eu tenho que tratar a questão. Eu tenho que cuidar do meu sentimento sobre o assunto. Porque se o meu sentimento melhorar, eu não vou sofrer na hora das partidas. Faz sentido, gente? Por favor. Geralmente. É também. Sim. Eu acho que é assim que a gente precisa pensar. É importante, e isso é preparação. A gente não pode esquecer o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos aqui para fazer o bem. Nós estamos aqui para aprender a ser feliz. Como? Fazendo o bem. Mas não basta fazer o bem. Se eu não me transformar, eu vou repetir, porque isso é muito sério. Não basta eu fazer caridade. Apesar de que fora da caridade não há salvação. Mas tem um jeito de fazer caridade. Não é indo lá entregar a cesta básica. Eu posso mandar alguém entregar a cesta básica. Eu me transformo ao fazer o bem. Esse é o grande objetivo da vida encarnada. Aqui é uma grande escola. Uma grande escola, extremamente bem preparada. Tudo aqui na nossa vida é expressão do amor do Pai. Milimetricamente, cada dia, cada segundo do dia, milimetricamente preparado para ser um evento pedagógico. Para que tudo tenha o poder de nos ensinar algo que a gente não sabe. Não há acontecimento na nossa vida que não tenha uma lição embutida. Não há. Não há. Então, aproveitar a vida é aprender. Cada vez mais a sermos felizes. Isso é evoluir. Aprendermos a amar. Isso é evoluir. Para mim, evoluir e ser feliz é a mesma coisa. Ser feliz de verdade. Então, por isso que as pessoas vão embora. Porque eu preciso aprender a me desapegar. Eu preciso aprender sobre os meus inimigos, que são os meus sentimentos. Eu preciso aprender a educá-los. Porque convenhamos, gente, não sei vocês, mas os meus sentimentos parecem uma criança birrenta. De uns 6 anos de idade. Geralmente são bem birrentos, né? Querem coisas fora de hora. Querem coisas, umas bobagens. Exige e esperneia. Os sentimentos de vocês talvez não sejam assim, mas os meus são. O pessoal lá de Bauru é assim. Oi. Vou tentar. Dando mais? Dando mais?
Boa pergunta, né, gente? Então, se a gente depende da resposta, Deus não é bom, né? Nunca. Sempre. Sim. Sim. Nós não entendemos direito por que a dor existe em nossas vidas. Falta de preparo também. Mas a gente não entende direito. Não precisa ser para suicídio. Essas dorezinhas que a gente vive todos os dias. Sabe? Dor aí é qualquer coisa que nos incomode. Tem um texto que diz que qualquer coisa que incomode o nosso coração é dor, é sofrimento. Porque ele continua sem entender. A dor que a pessoa sofre encarnado, ela tem um objetivo de existir. Lembra que eu acabei de dizer que milimetricamente cada momento da nossa vida tem um objetivo pedagógico de nos ensinar a ser feliz? Se eu estou vivendo alguma coisa que me causa muito sofrimento, e eu quero sair dessa situação, sem aprender, é porque eu não entendi. Então, porque a minha compreensão sobre o que eu estou vivendo diminui a dor. Porque grande parte do que eu sofro é a minha negação em sofrer. É a minha birra de que eu não quero sofrer isto. Eu não quero viver isso. Ou seja, é uma profunda incompreensão sobre as vantagens. Olha o que eu estou dizendo, hein? Eu quero que vocês, se vocês não concordarem, me digam. Sobre as vantagens de estar vivendo aquela experiência. O comparativo é o seguinte. Imagina que a criança de 4 anos adora brincar de carrinho, ou de boneca, ou de Lego, ou de qualquer coisa. Adora brincar. Acorda de manhã, brinca até anoitecer e dormir. E aí você um dia chega para ela e diz assim, ou a partir de hoje você não vai brincar mais. Você vai para a escola. Geralmente ele chora. Às vezes ficam tão impactados que eles têm febre. Tá certo, gente? Vão na escola com febre. Por que os pais fazem ele sofrer assim? Você consegue me explicar? É bom para ele? Mas ele não entende. Ele pode até chegar ao extremo de pensar que os pais não o amam. Não pode? Às vezes até fala, mas eu não gosto mais de você. Não fala assim, a criança? E os pais o amam? Quem é que não entende o que está acontecendo? Nós somos todos crianças de 4 anos. Te respondi. O pai não gerou a dor dele. A dor é um degrau para ele ser feliz. Não, desculpa. Falei errado. A dor está avisando ele, qualquer dor está nos avisando que é naquele lugar que eu tenho alguma coisa para aprender. E a dor vai diminuir se eu aceitar aprender. E a dor vai aumentar se eu me revoltar com aquela experiência que me transforma para melhor. Faz sentido, gente? Alguém discorda? Tem todo o direito. Quem disse que eu estou falando a verdade? Vocês fiquem atentos, que eu falo um monte de mentira no meio da palestra, viu? Tem que ficar... Por quê? Porque eu não quero que vocês aceitem o que eu estou falando. Eu quero que vocês reflitam se faz sentido. Se não faz sentido, joguem fora. Combinado? Pois não.
eu consigo te responder isso. É isso que você quer saber? Se morrer dói? Claro. Gente, morrer não dói. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Eu frequento reunião mediúnica há 30 anos. Não tem semana que não aparece um ser desencarnado, um espírito desencarnado, que não sabe que morreu. Agora me diga, por que ele não sabe que morreu? Porque ele nem percebeu, certo? Ok? Se ele não percebeu, é porque não doeu. Faz sentido? Não doeu. O sofrimento dos espíritos, muitas vezes, é porque eles não aceitam ter acontecido o desencarne. O sofrimento, normalmente, é moral, não é físico. E se houver sofrimento físico, é um reflexo, porque ele não tem mais corpo, ele não tem mais nervos que transmitem o machucado até o cérebro. Então, agora, talvez por ele ter passado muito tempo sofrendo, ele ainda acha que tem a dor. E por que ele acha que tem a dor? Obrigatoriamente, porque ele não se preparou. Porque as pessoas que se preparam, porque essa preparação é como se a mente ampliasse. Eu tenho uma mãe de 85 anos. E ela nunca saiu muito da cidade dela, que é pequenininha, tem 10 mil habitantes. Então, quando eu falo que eu venho a Bauru, não, mas é tão longe, 100 quilômetros. Falei, mãe, até eu volto no mesmo dia. Mas é tão longe. Por quê? Porque para ela o mundo é imenso. Por quê? Porque ela viajou muito pouco. Porque a experiência dela é de que tudo é distante. E aonde está a experiência dela? Na mente. É a crença dela que o mundo é gigante, que demora, que dá um trabalho. E nós vamos voltando 3 vezes por dia. Então, quando eu não me preparo para essa mudança, que é substancial, porque é uma mudança de cenário, eu vou parar de viver aqui, em Barra Bonita, e vou viver em Manaus. Vou andar de barco. Aqui não tem barco, quer dizer, até que tem, né? Mas eu vou andar de barco para ir para qualquer lugar, né? O rio é gigante, nem dá para ver o outro lado. Chove o tempo todo, é muito calor que aqui. É diferente. Existem hábitos diferentes, a comida é diferente, em muitos aspectos. Se eu não tiver aberto a isso, eu vou sofrer. Eu vou estranhar tudo, eu vou falar, meu Deus, Barra Bonita, que delícia. E eu vou sofrer, porque eu não estou aqui, apegado à situação. O apego, ele é uma prisão mental. A preparação é como se você destruísse as paredes da prisão e a mente se ampliasse. Esse é um dos uma das grandes bênçãos da doutrina. Quando, através do Chico, nós tivemos as notícias do plano espiritual, a partir de 1940, com o livro Nosso Lar, e depois de Valdo, etc., nós começamos a conhecer o nosso mundo. Nós começamos a ter ideia. Ah, então lá tem casa? Tem. Então tem hospital? Tem. Então é igual aqui? Então, e o André Luiz fala que aqui é cópia de lá. Cópia imperfeita. Então, esse é um dos motivos que muitos espíritos não percebem que morreram, além de não doer. Porque é tudo igual. Tem casa, tem carro, tem gente, tem hospital, tem construções, tem plantações, tem animais. Isso é morrer? É ir até ali. Num mundo extremamente parecido. Por que é assim? Porque o Pai nos ama tanto que Ele não nos transportaria, Ele não permitiria que a gente fosse viver num mundo completamente diferente. Porque o impacto seria monstruoso, gente. E aí sim, a gente sofreria de outra forma. Então, morrer definitivamente não dói. Agora, não se preparar para mudança, dói. E nós podemos fazer isso agora.
a partir de agora, pensando no assunto. As obras, principalmente de André Luiz e outros tantos, nos aproximam dessa ideia. Eu acho que a gente tem que se ver na situação. Edgar, o que vai acontecer com você, essa é a minha reflexão, quando tal pessoa que você gosta muito for embora? O que você vai sentir? Eu posso pensar isso, devo. Como que vai ser o meu dia a dia? Vocês já perceberam que geralmente dói mais quando alguém que mora conosco morre, do que quando alguém que mora em outra cidade? Sabe por quê, gente? Porque mexe no nosso dia a dia. Não é porque a gente gosta mais, porque a gente gosta mais de quem mora na outra cidade também. Eu não moro junto com meus pais desde os 18 anos e eu tenho 60. Eu vou sentir menos do que os meus irmãos que moram com eles. Tenho certeza. Porque eles não estão no meu dia a dia. Não altera o meu dia a dia. E todos nós temos um certo nível de apego ao jeito que o nosso dia a dia é. Então, nós precisamos imaginar como seria ou como será quando tal pessoa não estiver mais em casa ou ali na cidade. Eu preciso começar a pensar nisso com urgência para eu me acostumar e não sofrer algo que eu posso evitar, o sofrimento. Pois não. 21. Adorei o que você disse. E eu recomendo fortemente o livro O Profeta, do Khalil Gibran, que é divino. Até porque é lá que ele diz que os nossos filhos não são nossos, né? Já nos preparando, né? Gostei também dessa expressão, o anonimato de nós mesmos. Eu vou traduzir de outra forma, colocar de outra forma o que você disse, que o anonimato de nós mesmos é quando eu não sei quem eu sou. E quem eu sou, gente? Quem somos nós? Nós somos muita coisa, né? Mas nós podemos começar dizendo que... Eu preciso parar já? Não? Até que hora que eu posso ir? Meia-noite não. Ninguém aguentaria. Até que horas? 20. Ah, acabou. Só me deixa dizer uma coisinha. Eu esqueci de combinar o tempo, né? Desculpe. O que eu ia dizer? Ah, sim. Quem somos nós? Talvez a primeira e mais importante coisa que a gente precisa saber que quem somos nós é que nós somos uma pessoa imortal. Isso é muito significativo, tanto que está nos princípios da doutrina espírita. Princípio é alicerce, é base. O que significa eu ser imortal? Significa que eu não vou morrer. Significa que eu vou existir para sempre. Significa que eu posso errar para aprender. Significa que eu vou ter tempo de consertar as bobagens que eu faço. Eu vou ter tempo de aprender a fazer o que eu não sei. A criar os meus sonhos e realizá-los. A encontrar todo mundo que partiu
que foi até ali, porque eu vou atrás daqui a pouco. Que não existe o nunca. O nunca desaparece com a imortalidade. Nunca mais vou ver tal pessoa. Mentira! Vou ver, vou conviver de novo, vou fazer 1000 coisas. A imortalidade, talvez, não, certamente, é o maior presente do amor do Pai por nós. Porque Ele permite que a gente tenha tempo para ser feliz. E depois que a gente chegar na felicidade, a gente continuará feliz para sempre. O que faz com que qualquer, olha só o que eu estou dizendo, hein? Qualquer dor valha a pena. Se a gente permitir que ela nos ensine o que ela veio nos ensinar. Para terminar, eu convido a todos a pararem de brigar com as situações que vivemos. Porque elas são sempre uma oportunidade de aprendizado na direção da felicidade. E nunca a vida contra a gente. Nunca alguém contra mim. Mas sempre alguém ou algo que me traz a oportunidade de aprender já a ser mais feliz. Isso é profundamente consolador. E tem o poder de nos ajudar a atravessar qualquer situação. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, Edgar, pela excelente noite que você trouxe para a gente. Vocês gostaram da palestra? Então, acho que a gente pode fazer um convite para ele vir aqui um dia fazer um seminário com a gente, passar uma tarde aqui com a gente, né?